Muita gente fala de mindset, né? Tem que mudar mindset, mas tem uma tecnologia que a gente tem que pouco se fala, que é o feel set. Tem uma coisa desse feel set de autoconfiança também, de saber que, puxa, eu quero testar isso aqui porque eu acho que eu posso contribuir para esse negócio. A tecnologia é a área de negócio hoje, né? Mas antes você tinha essa separação entre a área de negócio e a área de tecnologia. A tecnologia era vista como back-office ali, como a área de suporte, a área de estrutura. Eu acho que a primeira coisa que você tem que entender como indivíduo é que formato que você aprende. Porque não dá mais one size fits all. Não dá mais pra gente falar o formato. Professor na frente, aluno aqui, pá, 1 hora, 2 horas, tá, aula, tá. Isso às vezes não funciona mais. Esse podcast é um oferecimento da BMW, líder em mobilidade premium. Esse é o podcast Lugar de Potência. Lições de carreira e liderança com o maior headhunter do Brasil. Afinal, tem 1,94 m. Vambora? Hoje eu tenho o prazer de receber um líder que está transformando o mercado de educação corporativa no Brasil. Ele é formado em administração pelo Mackenzie, com especialização em Berkeley, e sua trajetória inclui mais de 15 anos de experiência no mercado financeiro, com passagens por Bank Boston e Itaú. Em 2016, ele assumiu a liderança do Cubo Itaú, uma das primeiras iniciativas de fomento ao empreendedorismo e inovação do país. Em 2019, aos 34 anos, aceitou o desafio de ser CEO da HSM. E sob sua liderança, a empresa dobrou de tamanho, acelerou a transformação digital e trouxe a Singularity University para o Brasil. Agora, o que o seu currículo não conta é que ele é um colecionador apaixonado por discos de vinil, um eterno estudante que começou comprando a revista HSM como universitário e um líder que acredita profundamente que a gente está vivendo a era do ineditismo, onde não existem mais gurus, onde existem agora pessoas dispostas a aprender constantemente. Reinaldo Gama, é uma honra ter você aqui no Lugar de Potência. Pô, Baza, eu quero esse resumo aí, cara, pra colocar ali no meu LinkedIn. Maravilhoso, muito bacana, prazerzaço estar aqui com você, cara. Muito obrigado. Aliás, eu tô muito feliz aqui, até uma novidade em primeira mão para todo mundo que tá nos escutando aqui, os ouvintes do Lugar de Potência. Desde o início do ano, agora eu tenho o prazer de chamar a HSM de sócia. Pois é. Onde a imersão de gestão de pessoas que eu tenho com o Bernardinho e com o Vabo desde 2019, agora passa a ser desenvolvida em parceria com a HSM. Que felicidade. Cara, uma alegria muito grande. A gente, acho que essa união, né, de valores, de propósito, desse impacto na área de pessoas, dos indivíduos e das organizações. A gente viu ali, né, um casamento e a gente criou essa união e tá voando, né, cara? Tá voando. Tá indo com tudo. Começou com tudo, cara. Mas, ó, eu te trouxe aqui para explorar a tua história. Reinaldo, vamos começar do começo, como eu sempre gosto. Aonde a cegonha te entregou? Você vem de uma família de pais executivos? Nada, cara. Na verdade é o seguinte, meu pai é um publicitário. Meu pai é um publicitário e ele começou a vida, né, trabalhando em meios de comunicação e é um vendedor. E meu pai sempre trabalhou na área comercial e de telecomunicações, de jornais e tudo mais. E aí depois foi para o ramo imobiliário. E a minha mãe é aquela famosa, e acho que a profissão mais difícil que a gente vê aqui, que é a dona de casa, que é a profissão mãe dona de casa, que largou todos os pratos. Equilibrar, que é a profissão acho que mais difícil que existe, né? É a CEO de casa, foi a CEO da família ali, a presidente do conselho, a chairwoman ali, e por muitos anos ali, né, se dedicou a uma família que hoje nós somos em 4, são, né, o meu pai e minha mãe, e eu e meu irmão mais novo, 5 anos mais novo, e que está muito agora nesse mercado digital, atuando no mercado digital, um administrador que atua aí no mercado digital. E como é que foi essa experiência familiar em relação a futuro profissional? Seus pais tinham alguma visão específica sobre qual carreira você deveria seguir? Cara, é muito interessante falar sobre isso, porque quando eu ia ingressar ali pro mercado de trabalho, eu era um apaixonado e um cara muito de propósito ali. E a primeira profissão que eu escolhi foi filosofia. E eu prestei filosofia na USP e acabei passando. E aí tive uma conversa muito, muito profunda ali sobre, puxa, será que é isso mesmo, filho? Olha, que a gente vem de uma família mais de novo, classe média, aquela famosa classe média. Será que é melhor você
fazer alguma coisa ali que vai te dar né, a filosofia é super bacana, muito bacana, mas ir para um lado mais não tão ortodoxo ali, né, não, né, e uma coisa mais garantida ali, pensar numa administração de empresas, numa economia. E aí eu acabei indo para administração de empresas, porque era famoso administração de empresas, que era o que ninguém sabe o que vai fazer, escolhi ali a administração de empresas, né? E aí acabei escolhendo, e aí fui galgando, fui olhando ali o primeiro estágio, e aí o primeiro estágio foi na American Airlines, foi numa companhia aérea, e aí eu fui olhando isso, mas o meu sonho era filosofia e atuar muito por conta da escola, né? Então eu tinha ali, na escola eu tive professores e que me trouxeram essa paixão. Eu fui dar aula de alfabetização de adulto com 16 anos numa comunidade ali do Jardim Colombo e aí fui pegando né, sociologia, filosofia, e aí a minha primeira opção foi essa. E aí, no meio do caminho, na hora do vamos ver, eu tive um choque de realidade ali, escolhi outros. E ainda quero cursar, tá ainda ali na caixinha dos sonhos. E falando de mundo corporativo, quais eram teus sonhos e ambições naquela época que você entra nesse mundo? Cara, olha, quando eu entrei, né, quando eu fui para administração de empresas, e eu tô falando há mais ou menos 20 anos atrás, o mercado financeiro foi algo que sempre muito me brilhou os olhos. Eu sempre olhava ali, quando eu jogava banco imobiliário, que eu tinha uma fascinação por esse mercado ali. Na época ali era muita Paulista, não tinha ainda essa figura da Faria Lima. E aquilo brilhava muito os meus olhos desse mercado, desse universo poderoso. E aí eu fui trabalhar na área de tesouraria. O meu primeiro estágio foi na tesouraria na American Airlines, e aí aí de fato consagrou a paixão. Quando eu entrei ali, eu acho que é muito importante nesse primeiro o estágio, né, Baza? Você que está aqui, ele é muito, ele define muita coisa na sua vida. Né? Acho que o estágio é um primeiro passo que você olha ali, você começa a entender o que você gosta e o que você não gosta, você começa a conhecer, você tira uma mítica ali, algumas coisas que você tem como verdades absolutas, e foi muito interessante, porque ali eu fui vendo, na área de tesouraria de uma grande companhia aérea, eu fui entendendo esse trato com o mercado financeiro, e aí fui me apaixonando mais. E aí, dali da tesouraria, fui para contas a pagar, contas a receber, e fui trabalhando nisso. E aí, acabei, no meu segundo estágio, eu prestei para 2 grandes bancos, que era o Citibank e o Bank Boston. Eu acabei passando nos 2, e aí, por questões de áreas de atuação, acabei indo para o Bank Boston, e ali foi onde eu iniciei essa carreira no mercado financeiro. E aí você está falando de referências, Reinaldo. Puxa, na tua trajetória você teve a oportunidade de trabalhar, Roberto Setúbal, agora Daniel Castanho, Peter Diamandis. Quais os principais aprendizados que você teve aí com essa turma aí, que é super referência no mercado? Cara, eu acho que isso faz uma diferença danada na carreira, né, Bas? Assim, você ter bons professores, bons mentores, bons profissionais que vão te norteando e que vão te moldando. Porque nessa idade, aos 18 anos, 18, 19 anos ali, você não está somente sendo moldado profissionalmente, mas pessoalmente. Então, obviamente que você tem uma base familiar muito importante a essa idade, mas você está se formando um adulto ali, então é importante você também ter essas referências fora dessa bolha de casa, né? E eu digo para você que são empreendedores que eu tenho muito orgulho, né? Eu sempre falo para você olhar o lugar que você vai trabalhar, quem que tá ali, né? Quem que são os fundadores, quem que são... Você se inspira naquela liderança? Você quer ser aquele CEO que está ali né, liderando a empresa que você está? Os teus valores, o teu propósito está muito ligado àquelas pessoas? E acho que você citou 3 aí que sempre foram pessoas que os valores, o propósito de impacto, né? O propósito do impacto de um Peter Diamandis. O Peter Diamandis, ele fala que o melhor jeito de ser um bilionário é impactando 1 bilhão de pessoas. Então, poxa, isso como propósito é maravilhoso, né? No meio de educação. O Daniel tem frases icônicas e é um empreendedor raiz.
E o Roberto, enfim, né, tá aí o Itaú para mostrar, né, a história, essa consistência, sempre ali, né, no low profile, vai ali, quietinho, né? O Itaú, acho que ele tem uma coisa... O que eu aprendi muito com o Itaú foi under promise, over delivered. Acho que o Itaú sempre teve isso, né? Cacareja menos e vai lá e surpreende depois. Então, acho que são professores ali que são de fato muito, muito bacanas. E aí, Rinaldo, você vive o auge do mercado financeiro na Faria Lima e depois migra para o ecossistema de startups do Cubo. Que contrastes culturais aí mais te impactaram nessa mudança? Essa foi uma loucura, cara, e que eu acho que é a provocação que eu faço muito aqui para quem está ouvindo, né? Acho que tem um público tão bacana, quem está começando ou quem está em transição. Eu sempre, eu olhava, eu passava 5, 6 anos, onde é que eu vou, como é que eu saio de um lugar que eu não conheço para ir para outro, né? Qual que é a próxima temporada? Qual que é a próxima que eu vou aqui para... Então, eu comecei né? Eu comecei com companhia aérea, tesouraria, ali muito área de FP&A. Depois eu fui para o varejo, para a área de produtos. Depois eu vou lá para o Itaú BBA, Faria Lima, Forte. E aí vou para o Cubo. Eu fui estudar, fui fazer um programa em Berkeley, aí em 2015, final de 2015. E quando eu chego lá, eu sou o único cara do mercado financeiro. É uma área... Né, eu olho ali, tava todo... Ainda nem existia Meta, então você tinha lá o Instagram, nem fazia... Então você tinha o Instagram isolado, você tinha Uber, eu via ali coisas ali, empresas digitais, gigantes digitais, o Facebook muito forte, todo mundo na minha sala e eu do mercado financeiro, e eu falei, peraí, tem alguma coisa acontecendo aqui, né? E, putz, lá no Vale do Silício, comecei a olhar, e voltei para o banco e falei, olha... Tava ali na época, conversei com o meu diretor, falei, olha, eu tô querendo olhar aqui uma coisa diferente, porque eu tô vendo, falei, olha, o banco tem um tal de Cubo aqui que a gente tá olhando, acho que talvez seja isso. Vai lá conversar com o pessoal. E aí eu fui conversar, na época, com a Érica Giannini, que liderava isso, estava liderando, poucas pessoas sabiam o que era isso, sabe o que um hub, não se falava, imagina, nem se conhecia o WeWork, não se conhecia ainda esse coworking, não se falava de coworking. E aí, não, vai ser um espaço que a gente vai trazer startups para fomentar, e aquilo me fascinou. Falei, caramba, é isso que eu quero. E aí foi muito doido, porque o Cubo ficava embaixo do Ricardo Guerra, sob a liderança, ainda fica, né, sob a liderança do Ricardo Guerra, na área de tecnologia. E eu estava na área de negócio, e queria ali em 2015 para 2016 migrar para a área de tecnologia. Todo mundo falou, Rinaldo, todo mundo faz o inverso. Quer sair da área de tecnologia e ir para a área de negócio. Ninguém sai da área de negócio para tecnologia, cara. Só BO, só backlog, só bug. O que você vai fazer na área de tecnologia? Liderar esse cubo que ninguém sabe o que é. E aí, obviamente, de novo, de muita conversa, acho que você conversar, você entender, né? Você usar o ecossistema que você cria, o seu network, as pessoas que você confia. E aí eu fui conversando, falei, puxa, eu quero topar esse negócio. Mas muitos me falaram, Reinaldo, você é maluco, porque ninguém sabia o que ia acontecer. E foi uma época linda. Mas eu acho muito interessante agora do que você está me contando, porque para mim fica 3 elementos muito claros, que inclusive é o que a gente sempre fala quem está planejando uma transição. A primeira delas é se conhecer. Puxa, o que eu quero, o que eu vou buscar, onde está o meu lugar de potência. A segunda é levantar a mão onde você está e contar o que você tem de planos e pedir oportunidades. E o terceiro é tomar o risco, porque toda mudança vai ter esse risco na transformação. É muito legal você colocar nessas caixinhas e eu concordo plenamente com você. Eu acho que começando de trás, o risco de fato, eu estava num lugar super legal, super badalado, de novo, tecnologia ainda era aquela área, né? Hoje em dia, se falasse isso, hoje em dia tá fácil tomada de decisão, né? Putz, tecnologia é o que tá... Claro. A tecnologia é a área de negócio hoje, né? Mas antes você tinha essa separação entre a área de negócio e a área de tecnologia. A tecnologia era vista como back-office ali, como a área de suporte, a área de estrutura. E eu tava vendo esse movimento. Eu acho que tem essa história de você tomar o risco. E tem uma coisa, base, que na tomada de decisão, que muita gente fala de mindset. Tem que mudar mindset, mas tem uma tecnologia que a gente tem
que pouco se fala, que é o feel set. Tem um negócio que você Gut não feeling, consegue ali no estômago, entender. ali te dizendo. Feel set, cara, tem uma coisa que, por mais que porque eu conversei com muita gente e que me falava assim, Reinaldo, cara, você vai sair daqui, você tá bem, cara, você tá voando. Eu, na época que eu fui sair, me ofereceram, falei, putz, não quer tocar outra área aqui, não quer pegar aqui. Mas tinha uma coisa ali que me falava assim, puxa, cara, eu quero testar isso aqui. Então, tem uma coisa desse feel set, de autoconfiança também, de saber que, puxa, eu quero testar isso aqui porque eu acho que eu posso contribuir para esse negócio. E você ir. Então, acho que o conversar ele é muito importante para você colocar os elementos. Putz, tem gente que te mostra cascas de bananas ali que você pode cair e que são importantes, né? E que você tem que colocar ali na caixinha de um alerta amarelo para eu tomar cuidado e sabendo do risco que eu tô. Mas é muito interessante. E eu acho interessante você falando dessas referências, da dinâmica, eu não tenho a menor dúvida que o que me ajudou a eu me desenvolver e formar a visão que eu tenho não tem nada de genialidade, muito mais ligado a, ter tido a oportunidade, eu estimo ter falado com mais de 10 mil pessoas, entre cafés, entrevistas e reuniões. E eu sempre tive comigo que pessoas inteligentes desenvolvem modelos para pessoas medianas performarem. Então, estou sempre tentando colecionar modelos aqui com essas pessoas. E eu vejo que no Cubo você teve uma experiência muito transformadora, por você ouviu mais de 2.500 pitches. Sim. O que essa exposição intensiva ao ecossistema te ensinou sobre inovação que você aplica hoje na HSM? A experiência do Cubo, eu falo que foi um ponto foi um life change da minha vida, assim, porque foi uma experiência tão interessante. Eu nunca me vi empreendedor. Eu acho que hoje em dia parece um pecado você falar que, olha, eu gosto do mundo corporativo. Eu gosto da dinâmica, eu gosto. E eu percebi no Cubo, hoje essa palavra está até mais comum, o intraempreender. Eu vi que eu posso empreender. E eu percebi ali no Cubo que durante a minha vida corporativa eu sempre empreendi. Eu sempre empreendi num novo projeto dentro da empresa, eu sempre me senti dono de alguma coisa. Eu nunca fui o cara que só estava parafusando ali e não sabia se o que eu estava parafusando se era um carro, ou se era um prédio, ou se era um móvel. Não, eu sabia o que eu estava parafusando, o que era o todo daquela porca. Eu não tinha essa... Eu entendi o projeto como um todo, como eu estava, no que eu estava empreendendo. Então, o Cubo, ele me deu, né, esses mais de 2.500 pitches que eu escutei, empreendedores incríveis que eu conheci, caras que hoje são unicórnios e que estão... Eu aprendi transportar o que eles faziam, essa atitude de dono, essa visão pelo propósito, essa paixão que o empreendedor tem, a paixão pelo problema e não pela solução, o apaixonado pelo problema porque você tem que olhar ali o problema, e você acha várias soluções para aquele problema, várias soluções, sejam com base tecnológica, seja com base em pessoas. Então, o que eu aprendi muito ali é você olhar dessa forma de empreender, de paixão, de atitude de dono que você pode trazer para a sua corporação, para o seu negócio. E tem uma coisa muito importante que eu aprendi, que é a resiliência, a adaptabilidade desses caras. Era impressionante. Você via que o cara estava ali e que você falou assim, meu Deus do céu, será que esse cara não tá vendo? E ele resiliente, ele pivota uma vez, ele pivota duas, ele pivota três. Tem gente que ele tá recebendo não de fundo e ele pega, ele vai para casa, ele se recompõe. Muito legal o que você está falando, porque isso me lembra, até hoje, eu não conheci um founder, né, um fundador de uma startup ou de uma empresa tradicional que tenha acertado na mosca do business plan. Fala, não, então eu vou fazer isso daqui, eu vou lá e faço, e aí eu tenho sucesso. A quantidade de mudanças e transformações que vão acontecer ao longo do tempo, isso vale desde uma startup até o projeto numa empresa grande que começa de uma forma, e talvez esse seja um dos grandes problemas nas organizações, das pessoas se apaixonarem pela
pela solução e não pelo problema. Então você fica mais querendo defender o teu ponto de vista, que o projeto está certo, do que efetivamente que a gente tem que resolver o que está ali de problema. E essa vivência nesse universo te traz para o mundo corporativo. É maravilhoso, a hora que você... Porque o mundo corporativo ele tem disso de você defender o teu clã, defender os teus projetos, as tuas soluções, as tuas iniciativas. E a hora que você enxerga isso, cara, tudo fica muito mais simples. E tem uma coisa que eu aprendi muito, Baza, foi que eu via muita gente na época, tipo assim, putz, cara, eu vou te contar uma coisa aqui, mas, ó... Não fala pra ninguém, tá em primeira mão aqui. Isso aqui é uma ideia que eu tive e que parece que a ideia, né? E eu entendi que, cara, a ideia tem pouco valor. O que tem valor é a execução. Isso foi uma das coisas que eu aprendi. Porque o que eu escutei durante essas duas... A mesma ideia e um empreendedor vingou e outro não. E às vezes o que não vingou era até mais genial que o outro. Mas o poder de execução era o que fazia a grande diferença. A execução, ela muda tudo. A ideia, ele é o trigger, ele é o spark. Mas como você vai executar e transformar aquilo numa solução, isso faz toda a diferença. E, Reinaldo, na tua transição do Cubo para HSM, eu sei que ele aconteceu depois de uma conversa de 4 horas com o Daniel Castanho. Abre a caixa preta. O que rolou nessa conversa para te convencer a fazer essa mudança? Você sabe que... Quem conhece o Daniel sabe que o Daniel... Eu falo que ele tem o cã da sereia, cara. Ele é assim, o Daniel... Ele é bom de papo, ele é um cara muito inspiracional, né? Tem uma tríade ali na Ânima, né? Que é o Daniel, o Marcelo Bueno e o Escobar. E os três têm uma genialidade absurda e com diferenças ali muito claras. E o Daniel, ele é esse cara do inspiracional, ele é esse cara do encantador, da ideia, e você vai envolvendo. E eu lembro quando eu cheguei para a reunião com ele, né, para entrevista, na verdade, eu cheguei com ele ali, era bem cedinho, era às 8 horas da manhã, cheguei, e aí começamos a conversar, mas uma conversa que não tinha uma conversa nada com nada. Fulano me falou de você, e a gente começou a falar de fulano e de ciclano, aí foi para uma festa, aí falou de não sei quem, e de uma ideia ali, do projeto que surgiu. Aí deu 9 horas, eu olhei ali o relógio e eu falei, cara, esse cara não tá interessado no que eu fiz, na minha trajetória aqui. Aí bate a assistente dele na porta e fala, eu tô reunião das 9. Não, pede desculpa, pede para remarcar a das 9 e tudo mais. E aí começamos. E aí vai ali, voltamos, e vai o assunto, vai... E só falamos de projeto, de propósito. Ele contou muito. O Daniel também trabalhou no Itaú. Foi muito interessante. Também trabalhou na área financeira do Itaú, porque o Daniel com número... Esse cara inspiracional, mas o Daniel com exatas o Daniel é um cara humano. Mas o cara com exatas, a empresa com números do Daniel, você mostra um número para ele, a lógica, a capacidade de lógica dele é muito, muito interessante. E aí aí a conversa foi, aí ele mandou, ele falou, peraí que eu vou mandar uma mensagem, tem uma reunião às 10, eu vou mandar uma mensagem aqui. E foi isso. E foi muito interessante que não foi uma entrevista, foi um bate-papo. E quando eu vi, eu tava contando coisas para ele que eu falo numa mesa de bar. Que eu falo, ele me deixou tão à vontade, foi tão... E obviamente que a gente entrou, putz, cara, ó, me conta um pouquinho o que você fez lá no Cubo, me conta como é que você vê fazendo isso na educação e tudo mais. E eu cheguei para ele e falei assim, putz, Daniel, eu nunca trabalhei com educação, eu nunca fui, porque ser CEO de uma empresa de educação, por que eu tô sentado aqui? Ele falou, justamente por conta disso. Porque eu tô querendo um cara fora, eu tô querendo um outsider, eu tô querendo um cara... Eu sei que você consome muita educação, Reinaldo. Eu sei que você é um cara que gosta, consome, né? Ele já sabia dessa minha história aí na área de filosofia, que eu tinha dado aula de alfabetização de adultos e tal. Ele falou, né? Usei método Paulo Freire. E aí ele já conhecia um pouco disso. E ele falou, justamente por você não ser esse cara,
eu acho que você é esse cara. Você se envolve com as histórias, experiências e aprendizados que eu compartilho aqui em cada episódio? Então pense no efeito transformador dessas lições aplicadas na sua equipe. Conheça mais sobre a minha palestra Lugar de Potência acessando o link na descrição do episódio. Não só inspire, mas revolucione o potencial do seu time. 34 anos, você assume a HSM, uma empresa de quase 40 anos, sem experiência prévia no mercado de educação. Como é que você lidou com a síndrome do impostor nesse momento? Baza, não tem nem síndrome. Eu literalmente me achava um impostor. Não era nem síndrome. Eu falei assim, gente, isso aqui... Era convicção, não era síndrome. Era convicção, cara. Eu falei, cara, é fake news total. Foi indo. Teve uma pergunta, né? O Escobar, numa das conversas, ele chegou pra mim e disse, Reinaldo, aquela famosa pergunta, né? E por que você tem que ser o CEO da HSM? Eu falei, Escobar, eu honestamente acho que não sou eu não, cara. Eu acho que não sou eu não. Eu acho que eu tenho atributos, mas eu preciso muito da ajuda de vocês, porque eu preciso conhecer o setor. Eu não tenho o hard skill. Uhum. Eu não tenho a competência técnica, que eu acho que essa eu vou precisar de uns 6 meses aqui para entender o mercado de educação executiva, de educação corporativa, de educação como um todo. Eu vou precisar entender isso aqui, vou precisar da ajuda de vocês, mas eu acho que eu tenho skills aqui, que, né, de habilidades que podem me ajudar nisso, de digital, de parcerias, do B2B. Mas eu de verdade, cara, o sentimento, ele durou... Eu vou falar pra você que ele durou 6 meses. O sentimento não é nem a síndrome, cara. Era de impostor mesmo, porque eu cheguei numa empresa que eu admirava, que eu, na minha época de faculdade, eu lia as revistas, não tinha acesso, não tinha YouTube, não tinha... E era caro, eu lembro, eu queria comprar e eu não conseguia pagar todo mês, não. Hoje eu falo pra você que a gente todo mundo fala pra mim, Reinaldo, era muito caro. Eu falo assim, olha, educação não tem preço, educação tem valor. E ali era, cara, onde você conseguia ver Peter Drucker, Jim Collins, era na revista da HSM. Você vê o Kotler, você vê uma entrevista do Kotler em português, era na revista da HSM, cara. Então era muito legal, que era onde a gente consumia, né? E de fato você tinha que juntar, eu tinha que guardar, tinha que deixar de ir no bar umas 3 vezes ali, cara, para poder comprar a revista. E eu falo aqui, cara, assim, e sem medo algum, eu de verdade, durante 6 meses, era um misto de me arrepender de ter tomado essa decisão, de ter saído de um Itaú, onde eu era muito feliz, gostava muito do que eu fazia e tal, mas eu me joguei nesse risco, né? Me joguei nesse lugar desconhecido, porque eu queria, de fato, aprender coisas novas e sabia, de novo, o fio 7, sabia que ali eu podia contribuir. Eu tinha um fio 7 que eu podia contribuir, mas a síndrome durou muito tempo, até que vem os primeiros resultados. Até que você começa a colher os primeiros resultados, até que você... Eu lembro que janeiro de 2000, e aí depois a gente pode entrar nisso, mas janeiro de 2020, a gente fez um janeiro maravilhoso. E com poucas mudanças, a gente fez ali, trouxe gente pro time, Então, foi um processo também para mim, acho que foi a segunda... Eu falei que o Cubo foi uma primeira fase ali de mudança de vida para mim, e a segunda, com certeza, foi a HSM. E deixa eu pegar a tua experiência agora de tudo que você vem vivendo, Reinaldo. O que mudou na educação corporativa das primeiras iniciativas que começaram no Brasil até os dias de hoje? Quais as principais evoluções e transformações que fizeram a gente chegar até aqui? Cara, eu acho que a primeira coisa é o formato, né, cara? Acho que o formato, ele hoje é muito importante. Eu acho que a primeira coisa que você tem que entender como indivíduo é que formato que você aprende. Porque não dá mais one size fits all. Não dá mais pra gente falar o formato. Professor na frente, aluno aqui, 1 hora, 2 horas, tá, aula, tá. Isso tem gente que pra gente às vezes não funciona mais. Tempo, né? Isso aqui, cara, celular, é você sendo bombardeado. Então, qual que é o formato? É podcast? É audiobook? É vídeo? É aula? É mentoria? É tutoria?
Então, é você entender o formato, é leitura, é livro mesmo, você precisa de coisa física para ler e olhar ali e ver. Eu, por exemplo, eu sou um cara muito visual, Baza. Para mim, cara, eu falo que uma apresentação que não tenha PowerPoint, você me perde. Eu só no gogó, eu não consigo prestar atenção. Eu preciso ter um visual, onde eu sou um cara que conecto muito no visual e minha memória visual ela é muito, muito boa. Então eu consigo pegar. Então tem uma palavra-chave, tem um bom material. Até um material, às vezes, meio só com texto, para mim funciona. Então, então o formato é algo que é muito importante. Eu acho que essa curadoria do formato ela é muito importante. Então você tem, né, digital, você tem o presencial, você tem o áudio, você tem o vídeo, você tem a aula em formato tradicional. Então isso é muito importante. Outra coisa são as temáticas. Eu acho que as temáticas, cara, hoje a gente, por exemplo, né, HSM+, que é o nosso evento que a gente completa esse ano 25 anos, ela sempre trouxe os grandes gurus. Então, Jim Collins, Peter Drucker, Ray Dalio, sempre trouxe os grandes nomes da administração, da gestão. Então, a HSM sempre se vendeu como o maior evento de gestão da América Latina. E sempre foi por muitos anos. Mas o que é gestão hoje? Né? O que é... Não dá para falar só de gestão sem falar de tecnologia. Não dá para falar de gestão sem falar de pessoas. Então, a gente começou a HSM+ esse ano, o ano passado, na verdade, com uma peça da Denise Fraga, falando de presença. Depois veio Scott Galloway, fazendo predictions de tecnologia. E aí vai. Então, essa pluralidade de aumentar o repertório, ela é importante. Você aumentar o repertório do CEO, do executivo, do líder, isso é importante. Acho que isso mudou bastante. Não dá só para falar de modelos de framework de gestão duros, né? Não. Putz, você precisa falar um pouquinho de pessoas, de autoconhecimento, de saúde mental, de inteligência emocional. E nessa linha, Reinaldo, eu vejo muito você falando sobre o conceito da era do ineditismo. Como que isso influencia suas decisões sobre conteúdo e formatos na HSM? Cara, tá tudo muito perecível, né? A gente vê hoje, né, não é que o mundo ele muda, não é que ele está mudando, o mundo ele está em constante alteração. Eu gosto de o Murilo Gun, que, né, um craque, né, que tá, né, que a gente traz muito para os nossos programas, para as nossas coisas aqui, né, um cara que a gente gosta muito. Ele fala que sempre quando você pensa nos dias de hoje, quando você fala de futuro, de mudança, você vê sempre aquelas luzes, sempre o vídeo acelerado e tudo mais, porque é isso que está acontecendo. A gente está acelerado, está muito perecível. E o ineditismo tem a ver com isso. E não tem especialista em coisa inédita, porque é inédito. Então a gente está aprendendo. A história do lifelong learning, do aprendizado constante ao longo da vida, ele nunca foi tão atual. Na minha, né, quando eu me formei lá, quando eu entrei na faculdade de administração, meu pai chegou para mim e falou: filho, parabéns, cara, estou muito orgulhoso. Agora é o seguinte, se forma e depois, após o MBA, acabou. Tá pronto. Você aposenta. Entrou no Itaú, então, você vai aposentar. Fica, Resolveu a vida. Vai fazer, né? Já estudava inglês, já tinha feito intercâmbio e tal. Então, você com inglês, com graduação e uma pós, que você tá... Cara, hoje não é bem assim. Hoje você... Cara, eu tô fazendo... Eu assisto os nossos programas. Inclusive, o nosso programa, eu vou estar lá de carteirinha, lá o nosso Imersão de Gestão de Pessoas, porque... Não tem jeito, a gente está aprendendo o tempo inteiro. Tem uma coisa que você faz hoje e que pode ser que daqui 6 meses seja um absurdo você fazer. Não funciona mais. Não. Então, esse ineditismo e esse perecível, ele é muito importante para o líder, para o executivo,
pro profissional hoje entender isso e ter essa adaptabilidade, essa resiliência. E papo de bastidor agora para os ouvintes. Como CEO da HSM, você já viu muitos formatos de programas de desenvolvimento de liderança. O que te fez apostar e fazer a proposta tão bacana aí que a gente acabou formando essa parceria? Como é que você enxerga aí? Cara, primeiro... Feedback ao vivo aqui. Primeiro os craques que estão envolvidos, né, cara? Acho que assim, é difícil você reunir numa sala de aula caras tão complementares quanto você, o Vabo e o Bernardinho. E que tem uma complementariedade ali de visões de mundo e que traz um pouco disso que eu tô trazendo. Putz, você tem o cara que fala de performance, você tem o cara que vai mais pro lado de pessoas, você tem o cara que vai mais pro lado estratégico, pro lado de liderança, de como corporativo, executivo, de empreendedor. Então, é tão... Então, quando eu olhei o trio, eu falei, cara, isso aqui não tem como ser ruim, né? Vale só para escutar vocês, dependendo do que vocês vão falar. Então, primeiro, acho que é isso. Acho que tem um trio complementar que trazem temáticas e que tem uma profundidade muito interessante. Segundo, o formato. Formato imersão. Para mim, ele é muito importante. Eu acho que é um formato que funciona hoje nos dias de hoje, de você, em vez de você fazer uma coisa que dura 6 meses, 8 meses e picadinho, você pegar ali 2 dias, pá! Você vai lá, fica imerso ali, você separa o teu tempo. Então você avisa na empresa, você avisa a família, você consegue ficar ali, se blindar para estar ali presente, né? Porque eu acho que é muito importante de você estar presente. Então, acho que, primeiro, conteúdo e essa complementariedade dos 3, o formato e a temática, cara. Acho que a temática, ela é tão... Essa não é perecível. Poxa, é muito legal você trazer isso e, poxa, a gente nem combinou aqui entrar nesse tema, mas coincidentemente ou não, você trouxe exatamente a mesma abordagem quando me perguntam por que eu comecei essa imersão com o Bernardinho e com o Vabo. E é muito interessante a experiência de cada um. Puxa, quando o Bernardinho traz o desafio que ele teve com a primeira geração do vôlei, que ele brinca que eram uns 300, os ogros da montanha, pancadaria muito forte, e de repente vem uma nova geração que aquele modelo não estava funcionando mais. E aí o Bruninho vai lá e puxa ele à noite no quarto do hotel falando, olha... desse jeito aqui não vai andar mais. Enfim, não vou ficar dando muito spoiler aqui. Puxa, o Vabo empreendendo com a Siev, quando ele vendeu depois, na época, para Americanas, lá atrás. Puxa, eu tenho um contrato muito grande com um cliente que paga quase toda a conta, que adora um funcionário meu, que é o funcionário problema, entrega resultado, mas destrói a cultura. Como que eu faço para lidar com essa situação? E aí toda essa dinâmica que eu trago de mundo corporativo, tendo escutado muitas histórias, o que funciona, o que não funciona, quais são os riscos, quais são as armadilhas que se tem. Puxa, vai nesse caminho, esse é o atalho aqui dentro dessa dinâmica. E principalmente o negócio que eu gosto muito dessa imersão é abrir a minha caixa preta, que eu brinco. Puxa, como é que eu organizo a minha agenda? Como é que eu uso hoje inteligência artificial para o meu dia a dia? Como que, efetivamente, eu faço as reuniões individuais com os meus reports? Como que eu faço as reuniões em grupo quando está tendo aquela pancadaria? Que método que eu uso para organizar essa dinâmica? Então, eu acho que trazer esse ferramental, porque não dá mais para a gente ficar estudando teorias que você vai ter que descartar uma parte grande, seja porque não faz sentido para você ou porque você não conseguiu fazer aquela conexão. Puxa, me dá a ferramenta porque eu tenho que entregar resultado amanhã, 8 horas da manhã. Então, eu acho que é isso que eu enxergo que tem que ser uma imersão nos dias de hoje. Baza, e eu vou falar aqui pro pessoal que tá ouvindo a gente. Cara, 15 minutos pré-podcast, eu já tive uma aula aqui. Assim, eu já tive... Putz, o Baza, a gente tava falando de um tema aqui, e ele falou, putz, cara, eu pra esse tema aqui, eu fiz isso, eu busquei... E ele já me deu aqui, já foi uma aula, já, e 15 minutos que a gente ficou... E eu acho que essa é a beleza dessa imersão, né? É ter vocês 3 ali que vão estar no coffee break, que vão te puxar ali, que vão estar no coffee break, que vão estar ali. Isso por si só
já vale o programa. Puxa, Reinaldo, eu tenho que tomar cuidado, senão eu vou deixar o podcast inteiro falando da imersão, que eu sou apaixonado, mas eu vou deixar o link aqui na descrição da bio, aí quem tiver o interesse, quiser saber mais, só clicar no link aqui que tem na descrição do episódio, na bio do meu Instagram ali, fica sabendo mais. Eu vou continuar aqui, que tem muita coisa adicional pra gente explorar. Puxa, eu já vi você mencionando que quem não tem histórico fica histérico. Me conta mais dessa sua filosofia. Cara, na verdade, isso eu aprendi dentro, né, quando assumi a HSM, e eu aprendi isso com o Guilherme Soares, porque faz muito sentido e eu vi isso na prática, né? É aquela coisa, né? Às vezes você traz alguém novo ou uma situação nova, a pessoa, ela surta, ela não entende ali o ambiente, ela não entende o que já passou, o que já aconteceu, ela não entende. Às vezes você tem ali um problema com o cliente que está acontecendo, seja ou na entrega ou num ponto específico, e ela não olhou como que chegou ali, ela não olhou essa história. Então, quem normalmente não enxerga ou não tem essa expertise, essa experiência de ter vivido situações, acaba tendo, né, não entendendo o filme, né? Quem olha a foto, né, você olha uma foto ali, às vezes você se assusta, mas você não sabe o que tem por trás daquela foto, você não sabe o filme que aconteceu ali, o porquê que foi tirado daquela foto, e aí às vezes causa histeria. Então eu costumo brincar isso com o time, porque às vezes quando você traz alguém novo e a pessoa vem desesperar, Reinaldo, você não sabe, fulano e ciclano e faltou isso. Respira, calma, deixa eu te contar a história de fulano. Por que fulano tá fazendo talvez isso com você? É porque uma vez, aí você traz isso, você já ligou para fulano. Tem uma coisa básica que é muito interessante que eu vejo que acontece, e não só comigo, eu também, né, converso muito com executivos, com CEOs, sejam eles de áreas de pessoas, sejam CEOs de grandes empresas. Cara, é impressionante hoje a dificuldade de você pegar o telefone e ligar para a pessoa e falar o que você tá. Obviamente que o WhatsApp, o celular, ele trouxe muita facilidade e agilidade. Mas, cara, isso também, ele virou muita muleta. Na minha época era assim, ó, cara, eu mando um e-mail porque é o meu habeas corpus, cara. Eu tô aqui, cara, eu tô garantido, porque eu mandei e-mail. E você ficava conectado no e-mail o tempo inteiro. Hoje, cara, mas eu mandei um WhatsApp pra fulano, mandei uma mensagem. Não, mas você ligou, você falou que... Não, mas eu mandei um áudio de 7 minutos. Não. Você ligou, você já tentou marcar um almoço com esse cara? Você já marcou um café? Você já puxou ele pra um café e falou que você tá sentindo isso? Que você, cara, você não gostou? Que isso... Esse tipo de coisa, eu vejo que, né, ela tá muito... do mesmo jeito que facilitou muito o digital, você ter ali, você não ter problema em horário. O ligar, o falar, o você, isso a gente vem se perdendo. E eu acho que essa é a beleza do imersão. Não vou voltar de novo para imersão, mas esse geracional, ele é muito importante, né, Baza? Você entender isso, você entender que cara, precisa sim ligar, precisa sim falar, precisa sim tomar um café, precisa chamar para um almoço. Não precisa ser melhor amigo. Eu falo, eu não quero que você seja melhor amigo do fulano. Não quero. Mas é importante você tomar um café com ele para entender, para saber que série que ele tá vendo, para saber que ele gosta, se ele gosta de tocar piano ou se ele gosta de tocar violão, se ele gosta da mesma banda que você. Você precisa entender um pouco, isso é importante. E, Reinaldo, nessa linha, puxa, você convive com hoje parte dos CEOs mais poderosos do Brasil aí, que são nossos amigos. E você tem a oportunidade de falar muito com essa turma sobre vulnerabilidade, insegurança. O que essa experiência vem te ensinando aí sobre os desafios e talvez sobre o poder e a fragilidade humana?
Cara, essa é uma das partes, acho que, mais legais do nosso trabalho, né, Bas? Porque acho que você vive muito isso também, né? Primeiro que você tira muita gente do pedestal, né? Aquele cara... Eu acho que tem uma coisa que a admiração é uma coisa pela história e tudo mais, mas no final você vê que todo mundo é gente como a gente. No final... De perto, todo guru volta a ser ser humano. Todo mundo tem, né? Teve um CEO que lidera aí mais de 100 mil pessoas, a empresa dele. E ele falou para mim assim, Renato, para mim é mais difícil liderar lá em casa o grupo de 6 pessoas do que 100 mil pessoas. É o que eu brinco, todo mundo tem chefe. Quem não tem chefe na empresa tem em casa. Exatamente, tem presidente do conselho, tem todo mundo ali. Então, eu acho que essa é a beleza, é você ver que de fato você colocar, né, nesse mesmo e saber que, puxa, tem admiração pelo profissional, tem admiração pela pessoa, mas que ela também tem os mesmos desafios mundanos, né? De familiares e questões também. Tem síndrome de impostor, tem síndrome de... Né? Tem essa... não tem as certezas que a gente às vezes acha que as pessoas têm, mas quando você fez aquilo, o cara não tinha a mínima ideia do que eu estava fazendo. Eu fiz porque, de novo, era o fio 7, tinha elementos e acreditava e fiz, fui com medo mesmo. Então, acho que esse é um primeiro ponto. E acho que a vulnerabilidade hoje, ela está muito mais bem aceita, né? O cara que... Né, antes ali você, me pombava ali, botava a capa do super-homem e, né? Não tinha essa... Eu acho que isso foi uma das coisas que a pandemia trouxe, né? A integralidade, né? Não tem o Baza CEO da Michael Page, o Baza... pai de família, o Baza esportista, o Baza na roda de amigos. Não, hoje é o Baza e ele, né, não tem esses personagens. E eu acho que isso facilitou bastante e acho que essa é a beleza do trabalho, de você conversar, você ter essa proximidade e entender. E é muito gostoso, cara, porque tem uma confiança tão... acaba gerando uma confiança tão grande, porque a gente... Né, a HSM e a Singularity são esse apoio para o desenvolvimento do ativo mais importante das empresas, que são pessoas. Então, viram alcoólicos anônimos, viram um desabafo, viram, cara, tô vendo isso, como é que pode ajudar, como é que eu capacito isso. Eu falei aqui, né, durante a minha entrevista ali com o Daniel, com uma pessoa que eu não tinha o hard skill ali. Você ter um programa de hard skill, é muito mais fácil o cara aprender o hard skill do que o soft skill, que a gente na HSM nem gosta de chamar tanto de soft skill, que de soft não tem nada, né? Essential skill, habilidades essenciais. Muito mais fácil você aprender uma linguagem de programação do que aprender empatia, do que aprender adaptabilidade, do que aprender de resiliência. Difícil, né? Então, acho que a beleza da nossa posição de lidar com isso é ter essa troca. E falando dessa integralidade aqui, puxa... Você coleciona discos de vinil. Me conta um pouco mais dessa paixão aí, até como ela te influencia e o que ela é hoje na sua vida. Cara, o vinil, ele é um hábito. Ele é um hábito. As pessoas me falam, pô, não, mas tem os purão, o som do vinil é melhor. Eu não acho que o som do vinil é melhor. O som do vinil não bate. Spotify de qualidade tá ok. Não tem como. Eu não tenho esse purismo, né? Mas o que eu gosto do vinil é o ritual. Eu chegar na sexta-feira, acabou a semana ali, chego em casa, 8 horas, 8h30, abro um bom vinho, e aí vou escolher o artista para escutar o lado A e o lado B dele. Escutar o disco inteiro. Escutar o que o cara queria dizer ali, o que aquele disco... Né, ele vem na sequência, por que ele escolheu aquela sequência, e aí terminou o disco, você dá aquela pausa na conversa e vai lá, vira o disco e aí aperta o play e aí começa o lado B e você vai entender que é um lado totalmente diferente do lado A, parece que é outro disco, mas é o mesmo disco, parece que é outro artista. Eu gosto disso, cara, eu gosto do ritual. E eu falo que é muito gostoso, cara, que o pessoal que vai em casa e não tem contato, amigos e tal, eu falo, vai lá, escolhe um disco. E é gostoso disso. Puta, pega lá, tem um na minha sala tem uma estante grande eu tenho hoje
quase 300 vinis. E eu falo, escolhe um aí. E é gostoso, porque o cara escolhe, ele pega. E aí é interessante que aí eu posso ser o próximo, posso escolher o próximo vinil? E fica isso, não fica ali a playlist do Spotify, que eu não tenho nada contra, que quando eu tô ali na piscina, você botar a playlist é muito mais prático, você botar uma playlist ali. Mas quando eu tô em casa, com amigos, ali num jantar e tudo mais, é muito gostoso esse ritual e você ver o que o cara quer escutar, o disco que ele gosta. E ser presenteado é muito gostoso, porque toda vez o amigo que viaja, puta, passei na frente, lembrei e trouxe aqui para escutar com você. Eu acho muito legal o que você está dizendo, porque certamente o Spotify nos trouxe muita facilidade, mas assim como outros gadgets, outros dispositivos eletrônicos, ele tirou a nossa atenção. Acho que são poucas as pessoas que escutam uma playlist sem estar pulando música. Então, e a playlist normalmente ela tende a ser eclética, ainda que esteja dentro do mesmo gênero. Então, você pegar uma obra, escutar ela sem pular música, sem interromper, é quase que um processo de você ler um livro. Exatamente. Enquanto a gente está acostumado a só ler redes sociais, e aí você vai pegar um livro, uma página, 2 páginas, você vai perdendo o foco. Eu imagino que, puxa, a hora que você olha pro vinil é a mesma dinâmica. É muito interessante, assim, cara, porque é um processo, de novo, é o ritual. O vinil, cara, ele é um ritual, e ele é esse ritual de você parar. E tem essa coisa que eu falei. Às vezes você tá no meio do papo, então estamos lá em casa, aí terminou, aí de repente fica um silêncio. Aí todo mundo para, é aquela hora de dar respirada, de dar um gole, vai lá, vira o disco. Uhum. Aí você vai lá, vira o disco, e aí volta, aí todo mundo se conecta àquele momento, é o tempo de um que vai ao banheiro. Cara, o ritual pra mim é a beleza. Adorei. Esse podcast tem um oferecimento de Michael Page, líder em recrutamento e seleção de executivos no Brasil e América Latina. Chegamos agora no momento Headhunter. Qual que é a pergunta que você sempre faz nas entrevistas para contratar alguém para o seu time? Cara, qual que é o seu propósito? Qual que é o teu propósito de vida? O que você quer? Por que você faz o que você faz? E que tipo de pessoa não dá certo trabalhando com você? Nossa, cara, pessoa que não dá certo comigo, uma pessoa que não é uma pessoa de pessoas, não é uma pessoa. Eu trabalho com serviço. Serviços são pessoas. É a pessoa que não tem essa empatia, não tem esse lugar de colaborar. Então, isso não dá certo comigo, cara. E quando as pessoas não gostam de você no ambiente de trabalho, normalmente qual é o motivo? Que eu sou muito, muito elétrico, cara. Eu sou muito agitado, eu sou confuso às vezes. Eu vou para um lado e de repente eu tô falando de um assunto e de repente eu vou para o outro. É isso, cara. Eu tenho um caos instalado às vezes. E o que você gostaria de perguntar para o Baza Headhunter? Baza, o que você, como profissional nesse tempo todo, foi a lição mais importante? Porque você é um cara que tem essa... São 18 anos, como você disse, né? E hoje é quase que eu adoro essas carreiras longas, né? O que você, nesses 18 anos... A sua lição mais importante, como olhando tudo isso que você viu como profissional, você hoje leva para a tua vida, cara? É muito legal a tua pergunta, porque eu, como a maior parte das pessoas da minha geração, eu venho de uma geração onde eu me preocupava muito mais com o fim do mês do que com o fim do mundo. Então era ganhar dinheiro e, cara, depois deixa eu ver o que eu impacto ali no mundo. Então essa é a primeira... observação que eu tenho. A segunda que eu já trouxe aqui em algumas vezes, é muito interessante que quando eu era mais novo, eu me conhecia muito pouco ou quase nada e eu tinha muita convicção do que eu queria. Eu quero ser diretor, eu quero ser presidente, eu quero estar no topo do mundo corporativo. E hoje se inverteu. Eu acho que eu me conheço bastante e eu tenho pouca convicção do que eu quero, porque são tantas opções, é tanta coisa que eu quero me testar dentro dessa dinâmica. E por que eu estou trazendo esses elementos? Porque, para mim, o grande desafio das pessoas ambiciosas é lidar com o sentimento de culpa, de parar para refletir, de parar para pensar. Dá uma culpa danada, porque isso não está na agenda para você colocar, praticar um to-do ali que você colocou uma ação. Então, algo que eu aprendi é colocar
essas pausas para reflexão para que eu possa efetivamente pensar sobre o que está acontecendo, analisar a minha agenda que passou dos últimos 15 dias, olhar para a agenda dos próximos 15 dias e simplesmente ter um bloco de notas para que eu vá anotando os insights. Lembrando que esse exercício funciona muito bem se a gente colocar o celular naquele aplicativo que traz muita produtividade, o aplicativo modo avião, para não ser interrompido. Então, acho que esses são os elementos aqui que me vem à cabeça de bate-pronto. Muito bom, cara. E, Reinaldo, chegamos agora no momento Dona Ângela aqui com mais humor. Complete a frase. Eu sou esquisito por quê? Porque eu sou caótico. Sou caótico, cara. Como perrengue, situação engraçada que você já passou no mundo corporativo? Putz, cara, tem uma pessoa que eu sempre encontrava em evento. Sempre. A gente vai muito em evento, né, mano? A gente vai tá toda hora em evento. E, cara, evento é aquela coisa. Você, assim, sempre vem alguém te apresentar alguém, você dá um oi, você conversa 10 minutos. Se você ficou 10 minutos e vai pra outra roda, você não se conecta. E aí essa pessoa, ela... Eu tava lá no evento e aí ela me falou assim, fulano, aqui tá ciclano e tal. Eu, putz, prazer. A pessoa chegou pra mim e falou assim, Reinaldo, olha só, cara, já é a 3ª vez que a gente se conhece que você fala prazer pra mim, cara. Eu não sei se eu não sou tão marcante ou se você conhece muitas pessoas, mas é a 3ª vez que você fala prazer pra mim. A gente deu risada, ela falou, eu entendo que você, mas foi meio constrangedor. E eu aprendi uma coisa naquilo ali. Eu nunca mais falo prazer em conhecê-lo em evento. Eu sempre falo, tudo bem, Reinaldo, legal, né, legal tá aqui e tal. Eu não falo mais, porque eu fiquei com esse negócio aqui, tava numa roda, todo mundo riu, assim, pela 3ª vez que você ou fala usar aquela técnica que muita gente usa. E aí, cara? É meio isso, cara, é meio isso. E caminhando agora para o final, Reinaldo, o nome desse podcast é Lugar de Potência. Qual que é o teu lugar de potência? Que tipo de situação e ambiente pode jogar que você brilha? Cara, é lugar de conexão, é lugar de parceria, é lugar de pensar novo, é sentar aqui de novo, quando a gente sentou juntos para a gente poder falar de um programa que você já tinha desde 2000, você, o Vabo e o Bernardinho, desde 2019, como é que a gente pode fazer isso juntos, novo, né, olhando outros formatos, outros modelos, o que a gente pode... Eu gosto disso, meu lugar de potência é pensar novo, é pensar diferente, é criar coisas novas, botar em rodando e aí partir para o próximo capítulo. Então, meu lugar de potência é na criação, é na parceria, é na colaboração, é nessa criação em conjunto. Como é que tua voz interna fala com você? É uma voz que te dá porrada, te acelera, te acalma? Cara, é uma voz... Eu falo que meu maior desafio nessa posição, e eu já conversei com muitos CEOs e muitos acabam concordando, é silenciar o ego. Né? A gente vive num meio que são muitos tapas nas costas, a gente está em mídia, tô aqui com você, super gostoso, bem recebido, a gente senta, faz um papo aqui. Então, a minha voz ela é sempre para silenciar o ego, sempre para me colocar, olha, cara, baixa a frequência, porque eu sou um cara muito agitado, eu sou um cara que qualquer paixão me diverte, você fala para mim, Reinaldo, vamos fazer isso aqui, eu bora. Eu sou o cara... é muito difícil eu falar não. Então, eu sou um cara que eu tenho que né, aprendi muito ao longo desses anos, principalmente aqui na HSM, liderando a HSM, a falar mais não. Então, a minha voz interna ela é sempre para baixar a frequência. Ela é sempre baixando a frequência, E me conta uma verdade que as pessoas não costumam dizer e, na sua opinião, é fundamental para se ter sucesso. Cara, você não é tão importante assim. Você não é tão importante assim. As pessoas estão pouco se importando se você vai se dar bem ou não, ou se você... Às vezes as pessoas, não, eu vou fazer isso porque eu vou mostrar para fulano. Cara, fulano não tá nem aí para você. Fulano tá preocupado com o dele. Então faça para você. Porque eu acho que essa é uma verdade. Porque, nossa, eu vou mostrar para ele, eu vou fazer aquilo para mostrar para o concorrente.
cara, a verdade é que ninguém tá se importando com você, né? Você faça para você, faça pelo teu propósito de vida, faça porque você acredita, porque na verdade ninguém tá se importando muito pouco com você. Acho que essa é uma verdade difícil, cara. Nossa, eu adoro essa verdade que você está trazendo, que eu sempre brinco que essa é uma lição que eu aprendi com a minha professora da 4ª série. Olha pra frente que a prova é individual. É exatamente isso, cara. Assim, não tem, cara, não tem. A prova da vida ela é individual. Olha pra cara. frente que a prova é individual. Não adianta ficar olhando pro lado. A gente tá no coletivo, a gente tem um propósito coletivo, a gente tem que... Mas, cara, assim, você achar que o outro tá perdendo o sono por conta de você, cara, assim, é muito egocentrismo. Então, assim, foca aí, faz aí que ninguém tá se importando muito não, cara. E o que você aprendeu nos últimos 12 meses, seja em conhecimentos ou habilidades? O que eu aprendi nos últimos 12 meses, cara, eu acho que é isso, cara. Acho que eu tô aprendendo mais a falar não. Eu tô aprendendo mais de novo, você me falou, o meu lugar de potência, ele às vezes também é um calcanhar de Aquiles. A história da colaboração, da parceria, de querer... Eu também, às vezes, abraço muito e acabo ficando nesse... Então, eu acho que os 12 meses, para mim, foram muito importantes o escolher, o olhar, ó, esse aqui... Eu recentemente fiz uma ligação para uma pessoa que me doeu, assim, mas me doeu porque era um negócio muito legal. E eu falei, cara, eu vou falar algo que vai me doer aqui, mas eu não vou conseguir dar foco nisso aqui. Eu quero muito fazer. Pode fazer com fulano, ciclano, mas se você quiser falar comigo em julho eu vou estar mais preparado. Mas acho que isso é uma coisa que eu aprendi nos últimos... Tô aprendendo ainda. E deixa algumas dicas de fontes de conhecimento. Como é que você se mantém informado e se desenvolve? Cara, vamos lá. Primeiro, eu não posso deixar, eu tenho que puxar a sardinha aqui pro meu lado, né, cara? As nossas redes, né, a gente tem um dossiê da HSM, que é a HSM Management, desse dossiê que a gente solta bimestral, que a gente... para mim ali é um dossiê mesmo, que a gente traz sempre temáticas importantes que a gente vai a fundo. É denso. Então, acho que esse o dossiê HSM Management é um dossiê que eu sempre está sempre disponível, está nas nossas redes. HSM BR Oficial, você pode olhar lá na Singularity, você pode seguir lá também. Depois a gente deixa aqui no marcadinho também. Então, a HSM para mim é muito a minha fonte de consumo. E, obviamente, que eu consumo muito, gosto muito de Debrief, The News, olho bastante leio muito Brasil Journal, Neofeed, gosto bastante esse é um formato que me atende mais do que o tradicional. E eu falo de novo, não tem problema em falar, tem gente que fala assim, nossa, eu tenho os hábitos dos grandes CEOs, não, eu for lá eu vou nesses caras, eu sou do cara do tirinho curto, porque é isso, a minha cabeça eu não consigo pegar ali, então eu gosto das e aí onde eu quero me aprofundar, eu vou lá e pesquiso aquilo ali. Muito bom, adorei. E me indica 3 pessoas bacanas para eu convidar para esse podcast e ter uma conversa como essa. Cara, eu vou te indicar, obviamente, aqui puxar saco, Daniel Castanho. Daniel Castanho, ele é um cara muito, muito bacana. Vou indicar a Cláudia Muxalá. A Cláudia é uma executiva da área de tecnologia. Ela acabou de sair da Intel recentemente. A Muxa ela tem uma história incrível, é uma pessoa assim que vale muito, muito a conversa. E eu vou indicar o André Turqueto, da Veloy, que é um cara também que recentemente a gente teve um papo incrível. Acho que são 3 pessoas aí que vale a pena, cara. Adorei. E uma última pergunta que eu faço para todo mundo que passa por aqui. O que é felicidade para você? Putz, felicidade pra mim é você tá bem com você, cara. É você tá bem onde você está, bem com as suas realizações. Acho que você tá bem com você, cara. Isso pra mim é felicidade. Você, sabe, eu falo... Eu não preciso de muito, cara. Na sala da minha casa, com meu vinil, uma boa taça de vinho, cara, pra mim é um momento mais feliz, assim, da semana. Aqui, cara, aqui é um momento de felicidade. Eu tô muito bem aqui com você, me sinto bem, não tô
tô num personagem, não tô pensando no que eu vou falar. Putz, né? A gente tá aqui, né? Fez um take só, não volta, não quero. Não, felicidade é você estar bem com você, você sendo você. Acho que isso é felicidade pra mim, cara. Adorei. Pra gente fechar aqui, Reinaldo, como é que as pessoas te encontram? Que projetos que vem pela frente? Cara, vamos lá. Eu sou... A gente tava conversando sobre né, cara? Eu sou um cara que tenho muito a aprender no mundo digital de se colocar. Mas as pessoas podem... o lugar que eu sou mais ativo digitalmente é o LinkedIn. Então, Reinaldo com Y Gama, você me encontra lá. E tem muita coisa bacana. A HSM está sempre cheia de novidades, né? A gente tem o nosso imersão em gestão de pessoas, que acontece, né, em abril. Então, tá logo aí. Nós temos os programas da Singularity, liderança de propósito. Nós temos o Executive Program. Nós temos o GPSP Academy, que é um programa com a Fórmula 1. Nós temos esse ano o The Town Learning Journey, que é um programa, by the way, né, a gente falou que você vai... Falei, quero que esteja lá, para você estar lá com a gente, dar uma circulada, quem sabe dar uma palavrinha lá. Então, acho que isso é um pouco... Tem o HSM+, esse ano, a gente está trazendo o Yuval Harari, né, tem 2 nomes confirmados em novembro, Yuval Harari e o Peter Attia, do Outlive. O Yuval Harari vai falar um pouquinho do Nexus, o último livro dele, que vale muito a pena, quem não leu, vale muito a pena olhar. Ele pega a era da informação, a informação desde lá da Idade da Pedra até hoje, a inteligência artificial. Então ele pega lá a inteligência ancestral até a inteligência artificial. Vai estar, a gente trouxe ele em 2019 e vale, é um cara incrível. E o Peter Attia do Outlive, que, putz, esse aí dispensa comentários, quem não leu, vale muito a pena dar uma olhada. Dá um pouco disso. Lá no meu LinkedIn eu sempre solto um pouco das novidades. E é isso, cara. Adorei, Reinaldo. Muito obrigado mesmo por abrir tua agenda. Faz tempo que a gente estava querendo marcar esse papo aqui. Que bom que deu certo. Eu tenho certeza que todo mundo que nos escutou até aqui saiu com páginas e páginas de anotações, muitos insights, muitas lições. Aliás, quem nos escutou já aproveita agora para compartilhar esse episódio com todos os amigos. Manda por grupos de WhatsApp, que tem muito aprendizado aqui. Muito obrigado mesmo. Valeu, Baza. Obrigado e até a próxima, cara. Este podcast foi editado por Felipe Mux.